O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu no plenário o requerimento para a criação da CPI para investigar as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. E agora começa aquela fase em que os partidos têm que indicar os integrantes da comissão. Mas CPI mesmo, só depois das eleições. Carol Rosito, e aí, alguma novidade com relação a acionar a Justiça? Randolph falava que só ia esperar esse requerimento ser lido para acionar o STF e garantir para já essa CPI. Pois é, Daniel, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpriu a palavra dele, né, que era ler o requerimento no plenário do Senado. Isso aconteceu na tarde de ontem. Randolph Rodrigues disse que acionaria o STF caso, de fato, Pacheco não fizesse isso. Agora, ele até ameaça ir, de qualquer forma, ao STF se os membros, né, não forem indicados nos próximos dias, o que a gente precisa aguardar também. É importante a gente lembrar que, além da CPI do MEC, ontem Pacheco leu outros dois requerimentos também de criação de CPIs, essas em relação que são defendidas, né, principalmente pela base do governo, como, por exemplo, a própria CPI para investigar obras inacabadas, também falando em relação ao Ministério da Educação, isso em gestões anteriores que atingiriam ali as gestões dos ex-presidentes Lula, Dilma e Michel Temer, e também uma outra CPI para investigar crime organizado, narcotráfico no norte do país. O Senado pode ainda ter uma outra CPI, essa falando sobre o desmatamento na Amazônia. Esse requerimento já tinha sido lido em outro momento, ainda aguarda a indicação dos membros, ou seja, tudo isso para dizer que a partir de outubro o Senado pode trabalhar e funcionar com 4 comissões ao mesmo tempo, se os membros forem indicados a partir de agora. Isso foi um combinado feito entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários, numa reunião que aconteceu essa semana, né? Pacheco anunciou que decidiram ali todos indicar os membros só depois das eleições, nas palavras dele, para evitar uma contaminação no processo eleitoral, que era, de fato, o que a base queria, né? Estender, adiar a instalação, principalmente da CPI do MEC, que vai focar numa investigação contra o ex-ministro Milton Ribeiro, e dessa forma ele acaba atendendo os dois lados, que foi ler o requerimento no plenário, como vinha defendendo a oposição, estava pressionando o Pacheco desde daquele requerimento que foi protocolado, depois que eles conseguir as assinaturas mínimas ali para que isso acontecesse, e também agradar a base do governo, que queria adiar essa instalação e colocar outras também, que eles falavam que precisava cumprir uma ordem cronológica. Pacheco disse que não vai cumprir ordem cronológica, mas vai colocar todas em funcionamento se assim os membros forem indicados. Bom, como você lembrou, Randolph foi o responsável por colher essas assinaturas, disse que vai acionar o STF se perceber ali que a base aliada vai tentar atrapalhar os trabalhos de alguma maneira para indicar esses membros. A gente lembra que os líderes partidários precisam fazer isso. Eu até chequei agora há pouco o site ali, o sistema do Senado, onde mostra já ali a lista da CPI. Nenhum membro foi indicado até o momento. Nem membros titulares, que a gente lembra que são 11, nem vagas ali de presidente, relator, que isso tudo precisa ser escolhido, né, votado também depois da instalação da CPI. Por isso a gente segue acompanhando a partir de agora os desdobramentos dessa CPI, principalmente a CPI do MEC, que vai focar nessas investigações de irregularidades envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, também pastores, né, que teriam ali feito cobrança de propina para prefeitos de algumas cidades. Enfim, tudo isso a gente acompanhou também dentro da Comissão de Educação. Eu volto com vocês. Tá certo, Carol. Vamos seguir acompanhando então. Obrigada pelas suas informações. E ainda em Brasília, a gente segue conversando com a Basília Rodrigues sobre essa CPI do MEC, que agora vai ter indicação dos nomes, a movimentação, mas que só vai acontecer mesmo depois das eleições, né, Basília? Pois é, uma casa sem teto, né? A CPI está criada, uma vez lido o requerimento, mas não tem integrantes, não tem data para começar, não tem um relatório, né? Um programa do que vai acontecer, quem vão ser as pessoas ouvidas, enfim, não tem CPI, só tem um requerimento lido e falta esforço da classe política destes senadores, inclusive alguns que aderiram à lista para a criação da CPI, para que de fato a investigação comece. Aqui agora, com recesso parlamentar de um lado e recesso judiciário do outro, fica difícil saber quem vai dar o play nessa investigação, porque a CPI do MEC
não deve ocorrer antes das eleições, e também do lado da Justiça, falta saber qual vai ser a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por isso que eu digo, quem vai dar o play nessa investigação? Qualquer que seja o resultado, o decorrer desta investigação, a repercussão é eleitoral. Vai colocar em xeque a atuação de um ex-ministro da linha principal de governo, né? Um ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, que está sendo investigado, foi preso, foi solto, diz que é inocente e hoje trata-se mesmo de uma pedra no sapato do governo. Valeu, Basília, obrigado. Até tuitei agora há pouco, você definiu bem a CPI do MEC. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Obrigado, Basília.